Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja louvado em sua vida, assim como Ele tem sido louvado na minha vida. Louvar ao Senhor é reconhecer a sua soberania, é reconhecer o seu poder, é reconhecer o controle e o domínio que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Nós entendemos bem o quanto Deus tem controle das coisas. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nós possamos então confiar no Senhor nosso Deus, nesses tempos difíceis. Olha, eu vou falar de alguns assuntos aqui muito forte. Talvez você não goste de ouvir, eu já peço para você, me perdoe, mas eu vou falar de algumas coisas que eu preciso falar. Deus tem falado fortemente ao meu coração, Ele tem colocado na minha mente coisas que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir, mesmo não gostando. Há tantas coisas acontecendo agora que eu, de verdade, não estou gostando. Mas Deus não se deixa deter pelos meus desejos, pela minha vontade. Deus não se curva às vontades humanas. Deus muitas vezes faz aquilo que para nós é bom. De muitas coisas que eu e você pedimos, sim, muitas dessas coisas é porque Ele sabe que é para o bem de todos. Ele sabe que é para o bem dos seus filhos. Mas há coisas que não adianta eu e você pedir. Ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele sabe. Ele é ciente. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo. Onisciente. Ele está em toda parte. Onipresente. Onipotente. Ele pode tudo. Nosso Deus tem poder no céu, debaixo do céu e debaixo da terra. Nós vamos orar agora, vamos entrar num período de oração, para que Deus prepare o teu coração para o que você vai ouvir. Talvez seja coisas que não te agrade, mas coisas que é preciso saber. Nós precisamos ser alertados pelo Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, à luz da palavra. Não é um pensamento simplesmente humano, não. Não é simplesmente o meu pensamento. Mas muitas dessas coisas vão te ajudar. Porque eu fui impactado e Deus me ajudou. E está me ajudando. E o Espírito Santo está a me preparar para as coisas que estão acontecendo, para as que vão acontecer. Então, em nome de Jesus, vamos orar agora. Lembre daquele ainda que seja aquele, que não confessa o Senhor como único e suficiente Salvador. Mesmo aquele que não compartilha da tua fé. Sim, estou falando das diversas religiões e religiosos. Uma coisa são as religiões, outra coisa são os religiosos. Mas vamos orar por esses também, porque agora é triste ver um ser humano sofrendo, é triste ver quantas famílias estão chorando, tendo que enterrar os seus entes queridos, sabe? Tendo seus sonhos frustrados. Tendo seus sonhos frustrados. Eu acabara de saber agora também, a mãe de um amigo, de um irmão, faleceu. Eu tenho ficado, sabe, estarrecido com as coisas. Mesmo eu conhecendo a Deus, eu sabendo que Ele tem poder. Dói demais. Dói demais ver crianças morrendo. Dói demais ver homens e mulheres chorando. Existem pessoas que não estavam preparadas para perder seus pais. Existem pessoas que não estão preparados para coisa que nós sabemos desde quando nós tomamos ciência de que estamos vivos, nós sabemos que podemos morrer a qualquer momento, que a morte é algo inevitável. Mas mesmo assim nós não estamos preparados para perder pais tendo que enterrar os seus filhos. Nós não estamos preparados para isso. Mães e pais, idosos que estão perdendo seus companheiros,
de anos de vida. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, porque isso é real, isso é a realidade. Irmão, irmã, é a mais pura realidade. Fantasia só nos filmes, nas novelas, nos contos. A vida é real. A vida e a morte é real. Mas o nosso Deus também. O seu amor, sua justiça. Vamos orar, vamos orar. Eu quero orar. Eu preciso orar. Eu preciso. Para suportar a dor de amigos, de irmãos. Eu preciso orar. Ore comigo. Me ajude. Pai querido, Deus eterno, nós entendemos, Pai, o teu poder. E nós não estamos questionando, Senhor. Nós não estamos questionando, Pai, os teus feitos, não. Pai, é que tem doído, Pai. Pai, homens e mulheres, Pai querido, que tem sonhado, que se projetaram, Pai, para chegar, ó Deus, até o final do ano e não chegaram. Se projetaram para um casamento, Pai, não vai acontecer. Se projetaram para aniversários e não vai acontecer. Pai, isso dói, Jesus. E o Senhor sabe, mas nós sabemos que é necessário que os filhos ouçam seus pais. É necessário que todos nós, como filhos e servos, passemos a ouvir ao Senhor, passamos a prestar atenção na Tua palavra, nos Teus mandamentos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que como crianças, muitas vezes temos que ser repreendidos, mas mesmo assim isso dói. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia da nação, tem misericórdia dos países, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Espírito Santo do Senhor, nos ajuda a pregar a verdade, nos ajuda a falar a verdade, nos ajuda a nos preparar pelo que está por vir, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Ó Deus, ajuda aquele que tem parentes e aquele que não tem, ajuda o solitário, o morador de rua, ajuda, Pai, o presidiário, ajuda, Senhor, a prostituta, ajuda, Pai, o homossexual, ajuda, Pai querido, a lésbica, ajuda, Pai, todo e qualquer ser humano, ajuda. Espírito Santo, nós clamamos agora, nos corrige sim, mas com misericórdia, nos corrige, nos ajuda. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, por favor, Pai. Entendemos que somos pequenos, entendemos que somos fracos, nós já entendemos, Pai, nos perdoa os pecados, Pai, nos corrige, nos ensina a viver como Tu quer, nos ensina, Pai, a fazer as coisas como Tu quer, Senhor. Ah, Jesus, fala conosco pela Tua palavra, fala conosco, Senhor, pelo Teu santo evangelho. Ah, Espírito Santo do Senhor, derrama o Seu bálsamo sobre nossas vidas. Pai querido, consola agora, Pai, a esposa que perdeu o seu esposo. Ah, Senhor, o esposo que quem sabe perdeu sua esposa. Pai, consola os pais que perderam filhos, os filhos, Pai, que perderam seus pais. Senhor, é tão triste, Pai, perder os nossos sonhos. Nós sonhamos muito, nós projetamos muito, Pai. Nós desejávamos tanta coisa, mas uma coisa nós entendemos, que o Senhor é Deus, que o Senhor faz como quer, na hora que quer, Pai. O homem agora vê a sua pequenez, nós somos tão pequenos diante de Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai querido, pelos aborrecimentos que temos causado, Pai. Nós não conseguimos Te amar como convém, nós não conseguimos amar os nossos irmãos como convém, não conseguimos ajudar o nosso próximo como convém. Senhor, nós não compreendemos quantas vezes, Pai, achamos que sabemos tanta coisa, Pai, mas nesta hora a faculdade não cura, a faculdade não sara, a faculdade não salva. Pai, nesta hora o dinheiro não importa, nesta hora a classe social não importa, se é classe A, classe B ou classe C, Pai querido, não importa cor, raça, não importa essas
agora, Pai, nós estamos vendo, Pai querido, que estamos sofrendo e muitos estão descendo a sepultura, sendo dentro de mansões, muitos estão descendo a sepultura, Pai querido, em favelas, Pai querido, muitos têm descido a sepultura em todos os países. Meu Deus e meu Pai, nós entendemos o teu poder, nós percebemos, Pai, que não somos nada diante da tua vontade. Por isso, Pai querido, que nós possamos entender a sua vontade, nos ensina a entender a sua vontade, nos ensina a fazer a sua vontade, ensina o filho a se voltar para o Pai, nos ensina, Pai, o caminho de volta à adoração, de volta à súplica, de volta, Pai querido, Deus Santo, à obediência, nos ensina, Pai, pela tua palavra. Quebra nossa altivez, quebra nossa arrogância, nossa prepotência. Sim, Pai, quebra, mas nos deixa vivo, Pai. Sim, Pai, mesmo, Pai, aqueles que têm a sua salvação. Ó Deus querido, Pai Santo, querem ver seus filhos casarem, querem ver suas filhas crescerem. Ó Deus querido, nós como pais queremos ver os nossos filhos, os filhos, Pai, que ainda precisam de pais, Senhor, que não podem ser lançados de um lado para o outro. Ó Deus querido, Pai Santo, nos ajuda em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, nos socorre nesta hora. Meu Deus e meu Pai, entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda a nossa situação. Pai querido, obrigado também, Senhor, por aqueles que se curaram, por aqueles que encontraram cura, Pai, na fé. Nos ajuda, Pai querido, a sermos gratos também, Pai, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está a fazer. Meu Deus e meu Pai, nos perdoe, Pai, por não sermos gratos, por não reconhecermos, Pai, o quanto nós somos felizes, o quanto nós somos abençoados pelo Senhor. No país que nós vivemos, Pai querido, o Senhor acabou com o holocausto, o Senhor acabou, Pai, com a escravidão, o Senhor acabou com esta servidão maldita. Pai querido, Deus Santo, agora funcionários e patrões estão descendo a sepultura, agora ricos e pobres estão descendo a sepultura. Pai querido, na morte nós vimos a igualdade. Pai querido, na tua lei nós vimos a igualdade, nos teus mandamentos nós vemos a igualdade. Por isso, meu Deus e meu Pai, continua a nos tratar, mas nos trate como filhos, nos trate como servos, nos trate, Pai, com amor, nos trate, Pai, com justiça. Meu Deus e meu Pai, fala comigo agora, para que eu possa falar com os teus filhos, com as tuas filhas. Ó Deus querido, Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro agora, em nome de Jesus, pelo presidiário. Eu oro agora, Pai, pelo morador de rua. Eu oro agora, Pai, pedindo cura para o viciado. Eu oro agora, Pai querido Deus Santo, pelos leprosários. Eu oro agora, Pai querido Deus Santo, pelos hospitais, pelas UTIs neonatal. Ó Pai querido Deus Santo, tem misericórdia da mulher que está dando à luz, tem misericórdia das grávidas, tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, nesta hora. Senhor Jesus, seja com os nossos idosos, seja com os asilos, Pai querido, visita também, ó Deus, os manicômios. Sim, Pai querido, onde está, Pai querido, aquele que está com problema mental? Ó Deus, em nome de Jesus, socorre-nos, Pai, dai-nos sabedoria e inteligência para vivermos em união com os irmãos, dai-nos sabedoria e inteligência para cumprirmos os teus mandamentos, para amarmos de verdade. Meu Deus e meu Pai, fala com o teu povo, fala comigo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, aleluia, 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 glórias a Deus. Olha, eu preciso falar, eu quero falar para você uma coisa. O nosso Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto, mas tanto, que desde o começo de tudo, desde o início do nosso entendimento como humanidade, Ele vem falando, Ele vem alertando, Ele vem perdoando, Ele vem consertando, Ele vem levantando sacerdotes, profetas, Ele vem ao longo da história
história, trazendo homens e mulheres com uma inteligência vinda do céu. Sabe por que eu digo inteligência vinda do céu? Quantos de nós já não vimos jovens prodígios? Quantos de nós já não vimos homens e mulheres superdotados de tamanha inteligência e falando do amor de Deus? E agora mesmo eu vejo pessoas fugindo, pessoas que não querem ouvir a verdade, pessoas agora que querem falar mal de Jesus, querem falar mal de Deus, porque não reconhecem o pecado que plantaram lá atrás, toda a maldade, toda a negligência humana que nós temos em nós. Eu quero dizer para você, deixamos para fazer depois o que tínhamos que fazer antes. Nós tínhamos que adorar a Deus antes, nós tínhamos que reconhecer a sua soberania e o seu poder antes, nós tínhamos que amar os nossos filhos, irmãos e pais, tínhamos que honrar nossos pais antes, nós tínhamos que fazer tudo isso, mas nós não fizemos, assim como o povo de Israel também não fez. Eles pagaram por diversas vezes, eles pagaram, sofreram por diversas vezes por desobedecer a palavra. A palavra do Senhor não veio simplesmente para nos oprimir, não. Ela não é para oprimir, ela simplesmente é para nos ensinar a viver e conviver com a liberdade. Precisamos aprender a viver e conviver com a liberdade. O homem, o ser humano não consegue viver sem parâmetros, o ser humano não consegue viver sem doutrina, o ser humano não sabe viver, ele não sabe desfrutar da liberdade, do livre-arbítrio, sem ter alguém que o ensine. Mas Deus não foi negligente, Deus não negligenciou o seu amor por nós, Deus não nos desamparou em momento nenhum. Você lê a história, você ouve falar, Adão pecou, Eva pecou, todos pecaram, foram separados da glória do Deus Altíssimo, mas Jesus abriu caminhos aonde não tinha caminho, ele perdoou o imperdoável, Deus perdoou pessoas, mas como isso, irmão? Ele deu a eles a oportunidade de se arrepender. Eu e você sabemos muito bem o que fizemos. Eu e você sabemos o que deixamos de fazer também. As nossas famílias, irmão, o que isso tem a ver com a pandemia? O que isso tem a ver com as mortes em massa? Deus achou um jeito de chamar a minha atenção. Deus achou um jeito de chamar a tua atenção. Os bares vão fechar. As boates, os prostíbulos, os shoppings, tantas coisas que eu e você gostamos, fechou. E aí chamou minha atenção. Não posso ir e vir como eu podia antes. Agora estão decretando que nem posso ficar nas ruas. Não posso ficar nas praças. Não posso ficar no portão da minha casa. E o que é isso então, irmão? Isso é o tratar do Pai. Quando eu era pequeno, dava altas horas da noite, minha mãe ia até o portão e gritava: Marcos, Marcos, entra para dentro. Nós sabemos que não há como entrar para fora, mas a minha mãe, mulher de interior: Marcos, vem jantar, filho, vem jantar, filho, está na hora de dormir, filho, vai fazer a lição, filho. E por diversas vezes eu ignorei a palavra da mãe, Muitos de nós ignoramos a palavra da mãe, ignoramos a palavra do pai, mas eu quero ver o homem, a mulher que vai ignorar a palavra de Deus. Pode ignorar, você não consegue, porque ele parou você, ele me parou, ele me proibiu de ir para as matas, ele me proibiu de ir para os mares, ele me proibiu, ele disse: a morte lá fora. E quem é dentre nós, dentre todos os seres humanos, que não teme morrer? E aquele que não teme morrer também tem que entender: está com a tua vida no altar, sabes para onde vai. Todos nós agora precisamos rever
os nossos conceitos, as nossas ideias. Todos nós agora veja bem, apareceu na TV, você vê, é crianças mantidas dentro de tambores. É crianças mantidas acorrentadas, trancadas, e sem contar das milhares e milhares de mulheres e crianças que estão sendo estupradas. E os nossos governantes roubando descaradamente. Por isso agora precisamos mendigar. Precisamos mendigar tanques de oxigênios. Precisamos mendigar máscaras. Ai, meu querido, tudo isso vem por causa da ganância do homem, por causa do pecado do homem, e tudo isso é derivado da desobediência. Estude um pouco, pesquise um pouco. Agora estão dizendo, sim, que um dos nossos governantes, ele simplesmente compra por um preço e vende para o seu próprio país por um preço mais alto. Ele acaba superfaturando em cima da morte dos nossos homens e mulheres, dos nossos filhos e filhas, em cima do seu próprio povo, achando que vai ficar impune. Presidentes que entram, presidentes que saem, achando que vai ficar impune. Deus mandou algo que eles não podem fugir, que o dinheiro que roubaram não vai curar. Deus entrou na casa deste povo. E muitas vezes você está vendo um líder, mas ele está vivo, irmão. Vai olhar como está a família dele. Talvez a morte para ele fosse a melhor coisa. A melhor coisa é você muitas vezes morrer do que você ver seu filho morto, os seus sonhos mortos. Ou muitas vezes eu e você temos dinheiro, mas não temos como comprar, não podemos viajar, não podemos nos divertir, não podemos. E muitos desses homens que roubam têm que encarar os seus filhos olhando para eles e dizendo todo dia com o seu olhar: o meu pai rouba, a minha mãe mente. Quantos filhos tiveram que dizer: o meu pai é alcoólatra, minha mãe é alcoólatra, meu pai é viciado, minha mãe é prostituta. Quantos dessas crianças, desses seres humanos, não desejaram a morte do que o filho do outro dizer: a tua mãe é prostituta, o teu pai é ladrão, o teu pai é alcoólatra, é o bêbado, o teu pai é viciado, o teu pai é o traficante. Você não compreende o tratar de Deus. Deus quer castigar um pai? Toca nos filhos. Deus quer castigar uma mãe? Toca nos filhos. Eu quero dizer para você algo. Você gostando ou não, é a hora da verdade. Sabe qual é a hora da verdade, irmão? Quem é que pode dizer: eu não vou morrer, eu não pego, eu pego, mas não morro? Você pode até pensar que pega, mas não morre, porque muitos de vós já estão mortos e não sabem. Há muita gente que não vai descer à sepultura, porque já estão levando uma vida de mortos-vivos. Há muita gente hipócrita, há muito mentiroso entre nós, sabe? Gente da alma suja, que fala bonito, se veste bem, mas Deus te conhece, sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro, não ama ninguém. E alguns que amam somente os seus não fazem nada. Quando você só ama teus filhos, quando você só ama tua esposa ou a esposa, o esposo, quando você só ama a tua família, você não serve para Deus. Ele disse para amá-lo sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Há muita gente fora dos mandamentos. E não estou dizendo que você vai conseguir cumprir os 10 mandamentos, não.
Mas muitos nem tentam. Muitos transgridem todos os 10. Todos os 10. E estão mortos. Estão com a geladeira cheia, o guarda-roupa cheio, um belo carro na garagem, apartamentos, estão com muitas coisas, mas estão mortos. Você não sabe o que te espera. Porque para muitos acham que a morte é o fim e não é. Ah, quem dera fosse. Vai sofrer em vida e vai sofrer pós-vida, depois desta vida, porque são 2 eternidades, uma de luz, uma de paz, uma de gozo, uma de amor com Cristo, mas uma de ranger de dentes, de fogo, sabe? Um fogo que arde, mas não consome, uma dor que não cessa. Cuidado, meu querido, tá brincando com Deus, tá brincando com fogo. E eu não estou falando aqui como alguém que está acima e fora dessas condições que eu estou colocando aqui, não. Estou me esforçando para sair da estatística das milhares e milhares de pessoas que vão para o inferno. Estou lutando todos os dias e me esforçando para dizer para você: não leve a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Procure se analisar, procure se ver à luz da palavra. Há um Deus sobre esta terra, há um Deus sobre tudo, e Ele é o teu Deus, queira você ou não. Ele é o teu Criador, queira você ou não. Provérbios capítulo 16 vai nos dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A Bíblia diz: há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, caminhos bons, mas o destino é a morte. Tem pessoas que estão dentro das suas casas agora, com tudo dentro, com a geladeira cheia, não estão sentindo falta de nada, eles têm uma certa provisão no banco, mas não estão nem aí então também, para aquele que não tem. Alguns, não posso generalizar. O bom da humanidade é isso. Não podemos generalizar. Há muita gente boa ainda entre nós. Sabe como funciona a igreja? Como as colunas da tua casa. É a única coisa que sustenta ainda a humanidade. É as orações dos justos. É os justos. Tal como a história de Sodoma e Gomorra. Deus disse: se tiver tantos justos, eu não destruirei. Ei, querido, ei, querida, eu e você ainda estamos tendo tempo de nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos. Porque Deus ainda está usando de misericórdia. As misericórdias do Senhor. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim, elas duram para sempre, meu querido. Meu querido, as misericórdias do Senhor, mas a tua vida terrena não. Elas vão permanecer, mas você vai passar. E o tempo que você vai passar, aproveite para se arrepender, aproveite para se consertar, para começar a fazer as coisas com amor. Amor a Deus, faça como quem faz para Deus, a Bíblia diz. Porque para Deus nós vamos fazer o melhor. Faça o seu trabalho, faça o melhor. Ame o seu amigo, o seu irmão.
sua família da melhor forma. Sirva-os primeiro. Querido, em nome de Jesus, você quer voltar a amar? Você quer voltar a desfrutar da boa vida? É o que Deus tem. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas como eu e você vamos viver uma vida abundante se não nos arrependermos? Se não começarmos a praticar o bem? A palavra é semente. Pare de falar coisas negativas. Pare de ficar espraguejando, amaldiçoando. Ainda que seja os nossos governantes, vamos orar por eles. Porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Em nome de Jesus, basta cada dia o seu mal. Ainda há tempo para sermos felizes. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Uma vida justa. Você precisa dormir o sono do justo, que mesmo no meio dessa pandemia, no meio dessa epidemia, de tantas mortes, de tantas percas, você vai conseguir deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem essa perturbação. Ainda que você esteja usando álcool gel, ainda que você esteja andando de máscara, ainda que você esteja fazendo um monte de coisas, eu quero te dizer que o que te mantém vivo é a vontade de Deus. O que te mantém livre dessa epidemia é a vontade de Deus. Mas o pior de tudo isso não é o que estamos passando, é o porquê, o que nos trouxe a passar, o que nos fez a passar tudo isso. O pior disso era como nós estávamos. Fazíamos sim festas, carnavais, aonde Satanás surrava Jesus. Pessoas falaram que o Filho de Deus era homossexual. Pessoas gritaram em alta voz, dizendo que as igrejas só têm ladrões. Ei, meu querido, minha querida, falamos tantas coisas, de coisas que nós não sabíamos, de coisas que nós não conhecíamos. Ei, quem é que conhece quem? Quem é você ou eu para dizer quem presta, quem não presta? Nós só podemos saber de uma coisa: existem pessoas que prestam e pessoas que não prestam. E os seus frutos vão nos dizer isso. Mas isso não nos dá motivo e nem razão para amaldiçoá-los. Precisamos adverti-lo. O que eu estou fazendo aqui agora é advertir o homem. É muito bonito dizer o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pástimos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ei, querido, tudo isso é muito bom, é muito bonito, mas nós precisamos entender que essas bênçãos, elas vêm com uma condição. Tem uma condição. O Senhor serve o servo, porque o servo serve. O Senhor cuida do servo, porque o servo serve. O Senhor serve o servo, porque o servo serve. Em nome de Jesus, nós vamos continuar perdendo coisas e pessoas que amamos. Até quando? Até quando vamos honrá-los? Vamos nos tornar pessoas honrosas? Pessoas que, mesmo sabendo que aquilo é certo, não faz o errado. Nós não vamos ceder à sociedade, nós não vamos ceder ao pecado, nós não vamos ceder às dores. Tem muita gente sofrendo percas, tem muita gente sofrendo, mas mesmo assim não negaram, porque a morte de Jesus naquela cruz, meu querido, minha querida, foi para me salvar, foi para te salvar, foi para nos dar esta vida. Aceite a vida que Jesus está te oferecendo. Eu tenho chorado pelos meus amigos, eu tenho chorado por meus irmãos, porque eu não sei, eu já perdi o meu pai, eu já perdi minha mãe há muitos anos, eu já estou com essas dores cicatrizadas, mas ainda na minha memória, na minha lembrança, ainda lembro-me da dor. Minha mãe não me chama mais, meu pai não fala comigo, porque estão mortos.
Preciso crescer, preciso amadurecer, porque agora eu sou o pai. Eu sou o pai. E não sou um exemplo de pai ainda. Eu preciso me esforçar para me tornar um exemplo de pai. E ainda mesmo eles estando mortos, eu ser um exímio de um filho, um bom filho, um exemplo de filho, que honra ainda aqui na morte, porque vão dizer, ele começou a sua vida mal, mas hoje ele está bem, ele consertou a sua vida e ajuda outras pessoas a consertarem as suas. Eu tenho me esforçado para isso, para ser exemplo para muitos. Alguns estão pregando, ei querido, alguns estão pregando dizendo aí, fez tudo errado, roubou, matou, agora aceitou a Jesus. Casou uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, agora quer pregar, quer pagar de santinho. Ei, querido, você não sabe o que é dor, você não sabe o que é errar, e você não sabe o que é ter compaixão, você não sabe o que é misericórdia. Quando você tiver essas coisas, então você vai mudar de ideia. Fácil é condenar, difícil é levantar um caído, difícil é dizer para aquele que errou tantas vezes que ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Queridos, olha essa luz que me ilumina, te faz me ver. Assim sou eu na vida de muitos hoje. Assim é você. Você vai ser luz na vida de muita gente. Mas uma luz precisa, olha, ela precisa iluminar. E para ela manter-se iluminada, ela tem que estar ligada na energia. Nós conhecemos isso. Eu tenho que estar ligado na videira, em Jesus, para que eu possa dizer para você, eu te amo, mas não te conheço. Você não me conhece, mas você pode me amar. Como, irmão? Fazendo o bem, sendo uma boa pessoa. Sabe, Paulo perseguia os judeus. Paulo perseguia o povo de Deus. Ele era chamado de Saulo. Mas um dia ele se encontrou com Cristo no caminho para Damasco. Atos capítulo 9. Ele se encontrou com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, foi-lhe dado uma cegueira, a luz era tremenda, o poder era tremendo, que ele humanamente não suportou. Mas ao cair, o Jesus disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então agora se deparou com Jesus. Eu e você, diante desta pandemia, temos que nos deparar com Jesus. Precisamos dizer, Pai, nos perdoa, tira-nos a cegueira. Tudo isso que sobrevém sobre o homem, você não percebe o mal que eu e você fizemos? Você acha que só os políticos são responsáveis? Você acha que só os ladrões, traficantes, só os homens que, entre aspas, são declarados por nós como pessoas ruins, como escória da humanidade? Você acha que só eles têm pecado? Só eles ofenderam a Deus? Aonde estávamos eu e você? Todos esses homens que hoje nós conhecemos por homens más, um dia foram crianças. Quem foi os seus educadores? Quem foi os seus ensinadores? Qual é a palavra que lhe foi dita quando pequeno? Amar a Deus sobre tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Honrar a pai e mãe. Não adulterar, não roubar, não matarás. Foi essas coisas? Claro que não. Eles assistiram uma sociedade corrupta. Eu assisti. Eu via todos os dias a corrupção dentro e fora da minha casa. O que eu podia reproduzir?
E eu não estou justificando, dizendo a culpa é do outro. Não, porque nós, quando adultos, já temos consciência e poder e força para mudar o nosso destino. E quando muito, mudar o destino dos nossos filhos e também dos amigos e daqueles que nos vê e nos toma por exemplo. Você entende isso? Eu não posso culpar você. Eu não posso culpar. Eu posso me transformar com o poder que me é oferecido. Deus me ofereceu o poder. Ele agora é a luz e a luz me iluminou. E agora eu ando como alguém que é iluminado. E como iluminado, eu quero iluminar as tuas trevas para que você também seja iluminado e consecutivamente você também venha iluminar os outros. Pare de mentir para você mesmo. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso me converter todos os dias, mesmo conhecendo o Evangelho, a minha carne que milita contra mim, os desejos da carne é desta terra, a carne deseja ter, o espírito se contenta em ser, mas a carne deseja ter coisas, ter casa, ter posses. Mas o meu espírito prefere ser filho, ser servo, ser cuidado por Deus. Então, em nome de Jesus, olhe para você, olhe para a tua casa. Eu estava dizendo para minha esposa hoje de manhã, tem coisas da minha casa que eu posso fazer, mas eu não fiz. Aí Deus disse, vai fazer, vai limpar. Vai pintar o quarto do bebê, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E muitas das vezes eu acabo procrastinando. Sabe o que é isso? Procrastinar, deixar para depois o que você pode fazer hoje. Estou seguindo ídolos na TV. Você sabe que a TV, ela tem muita mentira, muita farsa. Você percebe depois, quando as pessoas são expostas. Sabe para que serve os reality show aí? Essas coisas de Big Brother, Fazenda e todas essas coisas aí, que juntam um aglomerado de pessoas e expõem os seus caráteres, expõem a sua natureza. Sabe para que serve? Para mim e para você, para nós vermos como nós somos. Falamos muito, fazemos pouco, sentimos coisas e sentimentos errados. Uma hora amamos, outra hora odiamos. Eu não sou assim, você vai dizer. Precisamos melhorar todos os dias. Todos os dias eu tenho que falar não para a minha vontade e sim para a vontade de Deus. Todos os dias eu tenho que me negar. Isso não é coisa fácil. Mas Jesus disse... Sim, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Fazer primeiro a vontade de Deus. Em nome de Jesus, pare um pouco e pense. No passado, eu ri muito. Choro, porque deixei de fazer algumas coisas. E hoje então eu não tenho. Hoje então eu não sou. Já ouviu aquela frase? Ri agora, chora depois? Ou chora agora e ri depois? A escolha é sua. Vamos chorar agora. Vamos plantar. A Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam, plantam, com júbilo, com alegria, vão colher. Plante um amor agora, ainda que esteja difícil. Tá difícil dar um sorriso, não tá? Tá difícil dizer pro outro, eu te amo, vai passar, vai dar tudo certo. Dobra o seu joelho hoje, ora por aqueles que você não conhece. Tem muitos desconhecidos. Você quer um exemplo da glória de Deus? Você quer um exemplo? Quando passar, se passar, olhe para Cracolândia.
Olhe para muitos moradores de rua. Não comem o que você come, não dormem como você dorme e não foram mortos pela pandemia. O que eu quero dizer com isso? Você não vê a glória de Deus? Você não vê a glória de Deus? Tem muitos com todos os cuidados do mundo. Estão pegando e morrendo. O morador de rua, eu estive lá. Não tem cuidado nenhum. Eu já tomei água da chuva. Sabe o que é água da chuva? Tá correndo a água ali e você abaixar como um cão. Eu já tomei água da chuva. Louco, ó. Louco de droga. Estou aqui. E muitos, água filtrada, água de marca. Estão morrendo. Vamos orar uns pelos outros. Precisamos orar, interceder, incessantemente, pedir a Deus. Pedir a Deus. A palavra do Senhor é bem claro. Ó, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a palavra de Deus, Velho Testamento. Quem disse que passou? Quem disse que não está acontecendo? O Senhor está pedindo para a humanidade, volte-se a mim. Volte-se a mim, para que eu me volte a vocês. Querido, você aceitando ou não, vai, bate de frente com a morte. Quem é que pode? Ninguém pode. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. Crente, não crente, espírita, seja lá o que for, kardecista, todos esse bando aí, todo esse povo todo aí. Todo mundo. Católicos, não católicos, ateus. Querido, Deus é incontestável. É como o ar que nós respiramos. Quem diz que eu vivo sem ar? Aí, tá aí, ó. Vive nada. O fôlego de vida foi dado por Deus. E quando ele nos é tirado, o homem logo morre. Acabou. Acabou. Então, em nome de Jesus, pregue o evangelho, fale do amor de Cristo, fale que se nós nos encontrarmos juntos e nos arrependermos e orarmos e clamarmos a Deus, Deus vai ouvir, Deus vai mudar. Hoje não estamos falando de cidades, não estamos falando de um povo, estamos falando do ser humano. Mas mais ainda, haverá salvação entre famílias, em casas. Há casas que o sangue do Cordeiro está nos umbrais, como no Velho Testamento. Quando Deus mandou as pragas, quando Deus enviou o anjo da morte e disse para o seu povo, aquele que tiver o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar direto. Irmão, qual seria o sangue hoje? Tua fé, meu irmão. Tua fé. O anjo vai passar, está passando, mas aonde ele encontrar a fé que Deus procura, não tem como, querido, não tem como. Mas eu quero dizer para você que não é mérito de ninguém. Simplesmente é graça. Aceite a graça de Cristo. Aceite a graça de Cristo. Aceite a morte dele, a ressurreição. Aceite como único e salvador das nossas vidas. Não tem quem possa nos livrar agora. Não haverá cura milagrosa. Não haverá. Vinda do homem? Não. A cura milagrosa é de Deus. Só quando Deus decreta, foi dito aqui, a palavra tem que sair da boca do Pai. E o Pai está a lidar com os filhos, o Pai está a nos ensinar
Aprenda, cada família está vendo esta enfermidade de uma maneira, o estado da terra de uma maneira. Eu estou vendo assim, Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, então eu e você precisamos abrir os nossos olhos. E entender e aceitar que só o Senhor é Deus, só Ele, fora dele não tem salvação, fora dele não tem mais nada, tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas, meu querido. Meu carro não me salva, minha casa não me salva, minha conta bancária não me salva, a cor da minha pele não me salva, os meus achismos não me salva. O que me salva é a fé. Nós somos salvos pela fé, mas somos salvos também, somos julgados pelas obras, o que temos feito, o que vamos fazer diante de toda essa informação que nos é dada. O Senhor nos informa: ame a mim, se converta a mim, ame o teu próximo, ajuda. A Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu tivesse dom de profecia. Querido, se não tiver amor, Deus está sondando teu coração. Ainda há tempo para amar ainda. Mas primeiro vamos chorar um pouco. Vamos perder muita coisa que gostamos. Muitos entes queridos se vão, mas sabe o que temos que aprender com tudo isso? Ainda há tempo, irmão, ainda é tempo, se você está me ouvindo, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo. Deus tem poder para transformar. Nós vamos voltar a sorrir, vamos voltar a poder caminhar. Sem risco, sem medo. Mas eu quero dizer para você, virão coisas piores. Irmão, para com isso. Não, irmão. Virão coisas piores. Porque uma coisa é eu dizer para você que Deus vai mudar se o homem mudar. Outra coisa é eu dizer que todos vão mudar. Eu não estou dizendo que o homem vai mudar. Eu não estou dizendo que todo mundo vai mudar. Então não tem como eu dizer para você que Deus então vai mudar. Deus vai mudar a sorte de uma casa. Deus vai mudar a sorte de uma cidade. Quem sabe de um país. Mas não vai mudar do mundo todo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai mudar. Vai se converter. Essa é uma realidade. Tem uns que vão aceitar, outros não vão. Outros, Jesus não passa de um simples homem. Outros não dizem que a Bíblia é só mais um livro bem elaborado. E você, o que diz? Cristo é o seu Senhor? Você o declara? Você o aceita como seu Senhor? Você declara isso com palavras e com atitudes, porque uma coisa também é só palavra. Tem muito crente vivendo de palavra, dizendo, olha, aí Jesus diz, olha, esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe. Tem muita gente que é uma coisa na igreja, em casa é outra coisa, perante o próximo é outra coisa. O Senhor diz que a Bíblia diz que o Espírito Santo esquadrinha o coração. Ele vai até o oculto profundo do seu entendimento. O Senhor sabe o que eu estou dizendo, se estou dizendo a verdade ou não. Querido, você pode enganar um homem, você pode enganar, mas a Deus ninguém engana. Então, em nome de Jesus, a palavra é essa. Vamos entender bem isso. Compartilhe, diga para as pessoas. Eu coloquei para mim, quero me tornar um homem de Deus, quero me tornar um homem de... irmão, você não é, meu querido, para chegar à vontade de Deus, ainda tem muito chão para caminhar, ainda tem muito perdão para liberar, ainda tem muita coisa para acertar. Mas sabe o bom disso? É que quando veio até ele um homem e disse assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, tal, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí esse homem disse para Jesus, Jesus, isso eu já faço. Aí Jesus olhou para ele e disse, vai então, venda tudo que você tem e vem, divida aos pobres e vem. Querido, Jesus, eu não sei o que está falando ao teu coração, mas uma coisa eu sei. Ele sabe o que tem no teu coração. Ele sabe o que tem no meu coração. Se eu estou prendido a coisas,
a pessoas ou até mesmo a mim. Tem gente que auto se adora. Louvado seja eu. Tem muita gente assim. Louvado seja eu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho faculdade, eu fiz isso, eu sou... Ei, querido! Paulo disse, dentre os pecadores, eu sou o mais miserável. Seja franco com você mesmo. Para começar a mudança, admita que você precisa de Deus. Admita que você não sabe de tudo. Admita que você não ama como deveria, que você não adora como deveria, que você não louva como deveria. Seja franco com você mesmo. Amém, querido? Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por todos esses que ficaram ouvindo. Aquilo que for para você, pegue. O que não for para você, largue. Eu não estou dizendo para você que você tem que acreditar em tudo que eu falei, que você tem que fazer tudo que eu falei, não. Tá bom? Eu fiz a minha parte. Aquilo que Deus colocou no meu coração, de bom, eu compartilhei com você. E se algo foi ruim, entenda, remédio às vezes é amargo. Às vezes o remédio na ferida arde, mas se cura. Não importa. O que nós queremos é a cura. O que nós precisamos é a cura. Tá doendo, meu irmão? Mas vai curar. Tá doendo? Mas vai corrigir. Em nome de Jesus. Vamos orar? Lembre de mim nas suas orações e lembre da minha família também. Por favor, em nome de Jesus. Tá bom? Pai querido, Deus eterno, obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por este momento com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Senhor, continue nos perdoando, Pai, porque somos como crianças que precisam ser corrigidas todos os dias. Pai, algumas coisas aprendemos, outras ainda precisamos de tempo para aprender. Espírito Santo do Senhor, continua consolando aqueles que perderam seus entes queridos. Espírito Santo, console as famílias, console, Pai, aquele também, ó Deus querido, Pai Santo, que está nas ruas, que está preso a vícios. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, venha com Teu poder de cura, vem com Teu poder de libertação, venha curar e libertar. Senhor, venha nos preparar para que o Senhor possa nos salvar. Em nome do Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, os pecados, mas não deixe de nos corrigir, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, ainda que muitas vezes de boca, Pai, nós dizemos que não queremos. Pai, nós queremos ir para o céu, sim. Nós queremos ir para o Teu lado, sim, Pai. Ainda, Pai querido Deus Santo, que nos custe perder algumas coisas, perder algumas pessoas, quem sabe até a nossa própria vida. Mas, Pai, não queremos perder a salvação. Não podemos, não aceitamos perder a salvação. Pai, levar uma vida aqui nessa terra, Pai, e não ver a Tua face, não ir para o céu. Senhor, isso para nós é inadmissível. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos perdoa. Espírito Santo, nos corrija. Espírito Santo, nos ensina. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe tua vida, tá bom? Deus abençoe tua vida. E se alguma coisa te impactou, a palavra me impactou também. Quando Deus diz, filho, eu não gosto do que você está fazendo, nem como você está fazendo. Vamos mudar? Eu entendo que isso é amor. Amor de Pai, amor de Deus. Porque se Ele quisesse, Ele deixava a vida como ela está. Porque com pouco tempo o homem iria se autodestruir. Mas Ele não quer. Ele veio, Ele enviou Jesus, seu Filho, para morrer e ressuscitar. E nos trazer vida. E nos dar vida com abundância. E nos dar salvação. Ele não vai perder a tua alma tão facilmente. Ele não vai desistir de você jamais. Então, por favor, não desista. Não desista de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Vamos continuar orando uns pelos outros. E muito obrigado pela tua participação. Em nome de Jesus.